Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e está comigo aqui meu parceiro Bruno Carvalho. E hoje nós vamos falar, Bruno, sobre coisas muito legais aqui no Seguro Sem Mistério, que está há 20 anos, né? No canal 20 da NET do Rio Grande do Sul. Não só coisas muito legais, como de uma lenda do mercado de seguros e jurídico. Afinal, a gente está falando aqui anteriormente, são 42 anos de direito. Eu estava nascendo, ele já era doutor em direito. E mais 50 e poucos anos de mercado de seguros, né, Júlia? Isso aí. Mas antes, vamos lembrar que o Seguro Sem Mistério, ele conta com o patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência, além, é claro, do apoio de grandes marcas que vocês vão ver aqui passando pelo programa ao longo da nossa gravação de hoje. E como o Bruno disse, nós temos a honra de receber a pedidos, novamente aqui no Seguro Sem Mistério, o doutor Carlos Josias Mena de Oliveira, nosso amigo, ele que é advogado, formado pela PUC do Rio Grande do Sul e também é um dos sócios fundadores da C. Josias e Ferrer Advogados Associados. Nós vamos falar sobre o ramo jurídico no âmbito securitário e sobre a vida, né, Bruno? Porque o doutor tem aí uma ampla sabedoria de vida. Doutor Josias, seja muito bem-vindo novamente ao Seguro Sem Mistério. Obrigado, Julinha. É um prazer estar aqui, uma alegria. Antes a gente estava falando um pouquinho, né, doutor, do quanto a vida passa rápido, né, doutor? E a gente tem que aproveitar e, muito rápido, como dizia meu pai, beber rápido da sabedoria de quem sabe. Muito, por isso que estamos aqui rápido com o doutor Josias hoje. Eu estava te dizendo que vocês ainda não têm noção exata do que é a rapidez dos anos. É uma coisa absurda, espantosa. Eu me assusto muito com isso, né? Mas como a gente não pode se assustar mais do que 30 segundos por dia, já passou. Olha aí. Essa eu aprendi hoje com você, hein, doutor? E para a gente começar, doutor, você que é um especialista no meio jurídico quando o assunto é seguros. Qual é o atual momento jurídico que o mercado vive, na sua opinião? O mercado jurídico tem se especializado, na verdade, em cada vez mais obter estudiosos para participar do meio, né? Faz já no mínimo uma década, que o mercado... Porque quando eu comecei no seguro, havia muito poucas opções de estudo. Literatura praticamente não existia, né? Era um livro do Pedro Alvim aqui, outro artigo do Ricardo Bechara lá, enfim, do Penteado, do Mendonça. Não havia, na realidade, essa concentração de entidades culturais que se dedicassem ao direito securitário de forma permanente, né? É claro que eu sei que tem muitas hoje e que tem muitas antigas hoje também, mas eu estou falando de 1970, quando o mercado segurador se resumia a muitas companhias, mas efetivamente poucas companhias de ponta, poucas companhias que comandavam o mercado, poucas corretoras de pontas, eram 3 ou 4 aqui no Rio Grande do Sul que dominavam, né, o mercado segurador do Rio Grande do Sul, algumas 2 ou 3 que eram tidas como as maiores em São Paulo e Rio, e velhas conhecidas que se estruturaram ao longo dos anos e estão até hoje ali, né? Mas assim, mesas de estudos, tinha o sindicato das seguradoras aqui, por exemplo, que mantinha comissões, que essas comissões de seguro, comissões de incêndio, comissões de automóvel, comissões de responsabilidade civil, os brasileiros conhecem isso, eram grupos que estudavam estes ramos. E com o tempo elas perderam, digamos assim, o objeto e deixaram de existir. Por quê? Porque entidades começaram a ocupar esse espaço, digamos, essa lacuna que faltava no mercado. Então, cresceram e multiplicaram-se entidades como o CVG, por exemplo, como, entre tantas, a AIDA, para falar exatamente de alguma que se dedicou exclusivamente ao direito de seguro, ou à advocacia securitária, né? E muitas outras, não é? Então, eu acho que de um tempo para cá, eu tenho convicção de que de um tempo para cá, esta intelectualidade, que intelectualidade é aquela que se dedica ao estudo, intelectual é quem estuda, né? Esta intelectualidade do setor, ela ficou forte, ela ficou bem forte. E ano a ano, eu não vou dizer que se renova, não é bem esse o termo, ela se consolida, né? As pessoas já sabem onde recorrer para saber o que e o que de que, daquilo, enfim, né? Já sabem os personagens, quem são
os escritórios, os advogados, quem são as entidades, né? Aqui, por exemplo, quem quer falar de seguro de vida procura o CVG, né? Quem quer se relacionar com o setor procura mais amplo, procura a IDO, procura a ANSP, e assim vai. Claro que tem outras, o Sincor também é muito ativo aqui, coisa que naquela época também era, mas ele era quase que uma andorinha, né? O sindicato e o Sincor eram quase uma andorinha tentando fazer verão. Hoje existem muitas, um bando de boas andorinhas, né? Então isso se pulverizou, que bom. Hoje você abre um noticioso como o JRS e você perde a capacidade de contar o número de eventos que estão acontecendo, né? Aliás, nesta linha, a JRS tem uma contribuição importante, tem a maratona, tem na inovação, quer dizer, também é uma entidade cultural, não é só um noticioso de seguros, não é só um meio de comunicação do setor. Não, ela é, na essência, uma entidade cultural, porque ela não só divulga, ela promove e debate. E não é nenhum elogio gracioso, não, com certeza, pode ter certeza disso. Não, é um reconhecimento, é uma constatação de que isso é assim, está sendo assim, né? E a tendência disto é aumentar. Os anos estão se passando rapidamente, né? Mas o setor está cada vez mais bonito. Acho que essa é a palavra, está bonito de ver, está bonito. Num período anterior eu tinha uma certa ansiedade, porque a gente não encontrava literatura. Doía isso, né? Doía. A literatura que tinha era escassa e alguma até primária, né? Alguns gigantes doutrinadores do passado, quando a gente vinha, e eles já estavam tão sem assunto, tão antigos, tão naquele ABC do seguro, que nós ficávamos surpresos. Poxa vida, mas eu esperava tanto. Não, é que, na verdade, o mercado não se ajustava, não se empenhava. Não sei se faltava incentivo, se faltava vontade. Eu sei que isso não existe mais. Hoje tem vontade, tem incentivo e tem várias entidades trabalhando e o setor é muito, muito intelectualizado. Legal esse ponto que o senhor trouxe em relação à literatura, ou principalmente o que estudar, como estudar conteúdo. A gente é devorador de conteúdo, obrigado pelo elogio, a gente tenta fazer muito bem. Esse meio campo, e tentando, todo ano, a gente vem falando sobre isso. A gente pegou um material hoje, a gente se esmera tanto para fazer um material e deixar ele melhor, e tem certas coisas que ainda não estão naquele momento, mas estão muito melhor do que eram antes. E dentro desse ponto, doutor, quando a gente tem um contraponto hoje, né? A gente tem um outro lado da moeda hoje. Aquela escassez que o senhor tinha em relação a conteúdo para esse tipo de assunto, ou para qualquer outro tipo de assunto que tinha naquela época, hoje é abundante. Hoje a dificuldade não é encontrar, a dificuldade é saber o que olhar. Como é que faz esse crivo para saber para qual caminho eu vou com essa quantidade absurda de informação que a gente tem hoje? Bom, eu tenho um modo meu, pessoal, né? Não sou doutrinador desse tipo de questionamento, mas eu procuro a tradição. Eu procuro quem tem tradição. Eu procuro quem tem experiência. Eu procuro quem tem pegadas no percurso que percorreu, né? Que olha para trás e os pezinhos dele estão ali. As mãozinhas dele também. Ali ele caiu, se levantou e continuou correndo, né? Eu procuro... mas nunca mesmo, porque eu já fui bem jovem um dia, faz tempo, e eu sei a dificuldade que o jovem tem em poder se estabelecer no meio de pessoas mais experientes e nisso até tive muita sorte, porque quando eu comecei, fazendo um pequeno parênteses, quando eu comecei só haviam 2 escritórios de advocacia de seguros em Porto Alegre. A meu juízo, só 2. Tinha uns pequenininhos ali que não se dedicavam exclusivamente. Os 2 que tinham, eu falo isso de peito aberto há muitos anos, vou continuar falando. Era do Carreon, Roberto Farinha Machado Carreon. Este sim, uma lenda. Carreon, uma lenda. E do Geraldo Nogueira da Gama. Este sim, outra lenda. Outra lenda. Bueno, eu fico bem abaixo deles, até para a história, para a tradição, né? E eu digo, e agora, como é que eu entro no meio desses 2? E o bonito dessa história é que os 2 me deram a mão. Os 2 me deram a mão. Tanto o Geraldo quanto o Carrion, sabendo que eu queria entrar por ali, no meio deles, eles não me negaram, não viraram as costas, tampouco me desprezaram. Ao contrário, eu aprendi muito, principalmente com o Geraldo, que eu era mais próximo dele. E eu aprendi com ele, a primeira coisa que eu aprendi com o Geraldo, ter uma advocacia limpa.
não xingar o adversário, não meter a boca no juiz, sabe? Faz uma advocacia ali, deixa que ele se mate, fica olhando lá de cima. Isso eu aprendi com o Geraldo, que este, sim, é uma lenda, né? E eles, na época, eu tive sorte em razão disto. A concorrência era menor e os que tinham, pelo menos com relação a mim, me puxaram para cima. Abraçaram. Abraçaram. Hoje, a concorrência é muito grande e os escritórios ficaram mega escritórios, né? O meu, por exemplo, lá, 52 funcionários. Então, para quem está começando hoje, quase que obrigatoriamente tem que passar por um desses escritórios para depois constituir carreira própria. É quase que uma corrida de obstáculos, digamos assim. Não estou dizendo que ele precisa, daqui a pouco surge um ou outro, principalmente no interior, tem muita gente boa, como o Gravina, por exemplo. Muita gente boa. Gravina de Caxias? De né? Caxias, um belo do advogado. Aliás, está lançando um livro agora. Sim, Maurício Gravina. Maurício Gravina. Um belo do advogado, um sujeito da primeira linha, então, e que demonstra que mesmo quando o espaço está quase que totalmente ocupado, a linha de calor está totalmente tomada, é possível construir o teu próprio espaço, né? Então, eu acho que quem quando se quer se estudar o setor e tiver que escolher alguém, procure alguém com tradição. Cuide, que esse alguém com tradição vai te levar a um novo que está como o Gravina. Vai aparecer. Por quê? Porque quem tem tradição tem a obrigatoriedade de referir os que estão começando, embora o Gravina não seja novo, tão jovem assim, e não dá para dizer que ele está começando, né? Eu estou exagerando com relação a ele. Mas tem obrigação. Eu tiro isso pelo que fizeram por mim. Eu tenho obrigação de reconhecer nesse ou naquele advogado que tá iniciando no ramo, eu tenho obrigação de dizer... Afinal, 42 anos não é 42 dias, né? Não é. Diz a Isabel, diz isso, a nossa sócia do escritório diz, não, são 42 dias. Enfim, então eu acho que tem obrigação, faz parte dessa vontade que eu tenho e acho que consegui transformar o escritório em escola, acho que faz parte desta vontade tu poderes não só formar, como reconhecer alguém que está formado. Teu escritório não é o melhor do mundo, nem tem o melhor professor do mundo, né? Sempre tem alguém que está lá brilhando e que tem a obrigação de dizer, olha, tem uma estrela lá, vai lá porque ele é boa. Cheguei até a me arrepiar. Doutor, mas nesse ponto, a C. José de Ferreira é realmente um escritório que formou aí, né, grandes das personalidades que a gente tem no nosso mercado, doutora Nires, a gente tem aí também sócios que continuam, inclusive no escritório até hoje, a Maria Isabel, o Lipe também, que está convidado para vir num outro programa aqui com a gente, né? Tá chegando. Vem a pé. Então fica aqui a referência também a todos esses profissionais maravilhosos que fazem parte lá do escritório, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. E voltando um pouquinho para o mercado, doutor, na sua visão, o mercado de seguros, ele teve aí algumas modificações legislativas, né, Marco Legal dos Seguros, tivemos também a questão ali das associações. Na sua opinião, o que muda, a legislação em si ou a forma como o mercado precisa se comportar? As duas coisas, né? Eu acho que o que a gente chama de grandes alterações do seguro, desde sempre, para não dizer desde tal ano, tal época, me lembro bem da última alteração do Código Civil de 2003, né? 2013, enfim. Na realidade, quando essas alterações chegaram, já eram esperadas. Por quê? Porque os tribunais, de certa forma, eles legislam. Porque eles começam a decidir tanto de um jeito, de uma forma, que a lei não pode mais ficar parada de um jeito contrário. Quer dizer, não é o tribunal negando a lei negando a evidência. É o legislador antigo negando a modernidade. Se o pensamento atual com relação a determinado tema é assim e não é assado, então por que a lei vai permanecer assada? Não, sai do forno, não é? Acompanha a lei. E acho que esse é o ambiente do direito, né? A advocacia, eu digo que não é o tribunal, que quem molda o tribunal é a advocacia. Porque quem insiste na alteração ou na permanência do tema são os advogados, com suas teses, com o seu esforço, né? Os juízes, que não têm uma posição cômoda nisso, não tem nada de cômodo. Que tem uma responsabilidade maior, inclusive, porque são eles que definem, né? Os juízes vão julgando diante das teses que os advogados vão levando a eles.
Eu dou um exemplo muito comum. Olha, a comum, e repito isso muitas e muitas, e não vou morrer repetindo. O direito securitário, ou o mercado de seguros, ele era tido no início da década de 70 como um direito de picareta. Ah, é? Sim, eu conto uma história que eu já repeti, eu acho que umas 1.500 vezes. Vou contar de novo. O primeiro congresso de direito securitário que envolveu magistratura e todo o mercado de seguros aqui no Rio Grande do Sul foi capitaneado pela Jane. Ela disse que foi o diretor Junqueira, não foi ela. Foi ela. Jane Mansur. nossa Jane amiga. Mansur, uma lenda. A Jane Maravilhosa. Mansur é uma lenda. Essa é uma lenda. E foram 2 realizados na Serra, né? Gramado. E foi a primeira vez que os juízes se misturaram com o setor de seguro. Se misturaram, se for sentir de perto quem é o fulano, quem é o Beltrano, quem é o ciclano. E ali, aquela imagem começou a ser desmanchada. Aquela imagem começou a ruir. E o episódio que eu vou te contar, que ele é engraçado, mas ao mesmo tempo verdadeiro, e que eu te disse que eu já repeti mais de 1000 vezes, e vou continuar repetindo, porque acho necessário isso. No café da manhã do primeiro dia do Congresso, eu ingressei naquele salão imenso que tinha o Serra Azul, e sentado numa mesa estava um grande amigo meu, juiz na ocasião, Márcio de Oliveira Pugina, falecido, e junto dele o então ministro do STJ, o Rui Rosado de Aguiar Júnior. Acho que ele era ministro do STF até, agora não deu um branco, mas não tem problema. E eu havia conhecido o ministro porque ele havia sido juiz em Porto Alegre, no início da minha carreira. Então ele não me conhecia, mas eu sabia quem era. Né? Aí eu fui até a mesa cumprimentar o Pugina me apresentou, eu cumprimentei o ministro Rui Rosado e fui lá com meus amigos, com meus pares, para outra mesa. De noite, depois das palestras, quando nós estávamos num coquetel, numa janta, não me lembro mais, o Márcio Pugina chegou para mim e disse: embaixo, Josias, cometi uma injustiça contigo hoje. Eu digo: por que, Márcio? Porque quando tu saíste, o Rui Rosado disse assim: eu conheço esse rapaz. Eu era um rapaz, né? Conheço esse rapaz. O que é que ele faz? E o Márcio olhou para ele e disse assim: esse rapaz, ele é advogado e segurador, mas é gente boa. Era esse o conceito que se tinha. Eu não canso de dizer isso, porque esse conceito foi alterado por essa intelectualização no mercado. Vocês têm culpa nisso. Eu acho que também tem a minha parcela de responsabilidade. O mercado foi se alterando e esse congresso foi fundamental para que essa imagem ruim... Eu acho que todo mundo que tem atividade plena hoje deve olhar para trás e agradecer a Jane, ao diretor Junqueira, as pessoas que, modestamente, eu fiz parte da comissão, mas eu não tive nenhuma importância, a importância foi da Jane mesmo, que levaram esse congresso a cabo, que tiveram a ideia, que eu acho que a ideia sim foi do diretor Junqueira, a organização foi da Jane, tiveram a ideia disto, porque eles foram visionários, eles sabiam que estava ali o caminho para mostrar que a imagem do seguro era uma imagem diferente, distorcida, que chegava nele, e foi também ali que o judiciário passou a se dar conta que, ele, judiciário, tinha a obrigação de conhecer aquilo. O judiciário tem a obrigação de vir até o setor e saber quem é que faz o setor. Ele não pode ficar parado, julgando não só processos que aconteciam, julgavam, às vezes, até a própria índole do setor. Isso é que é ruim, e isso que atingia e que doía, porque tu se tinha taxado como picareta no exercício da tua função, em decorrência do ramo que tu está atuando, isso é de uma, vamos botar sério agora, na época era uma ignorância total, hoje é uma perversidade. E aqui você atribui, doutor, essa má imagem que tinha na época? Falta de conhecimento. O Béchard tinha uma frase, que ele escrevia isso em quase todos os artigos dele, que dizia assim: seguro esse desconhecido. Por quê? Era um voto de um juiz do STJ que atribuía o seguro ser desconhecido, porque não se dava ao segurado a conhecer como se dá hoje. E ele dizia isso, o que implicava dizer que eles tinham que conhecer o seguro também. Claro que nós tínhamos a obrigação de levar a eles: olha, eu segurei isso aqui, vamos fazer um código de defesa do consumidor e fazer ele ser obrigado a ser conhecido. Mas aquele juiz que eu esqueci quem é, não me lembro mais quem é, ele tinha a obrigação, então vamos conhecer. Então vamos começar a esmiuçar esse contrato e mostrar para a sociedade que ele pode ser desconhecido para o leigo. Para nós não é, porque ele mostrou que ele também era leigo no ramo. Ele mostrou que ele também era leigo no setor.
né? E um juiz não pode ser leigo. Então, na verdade, havia um pecado de duas mãos. Um pecado daqui para lá e de lá para cá. Né? E não foi só esses 2 episódios, esse capitaneado pela Jane, que depois foi copiado pelo setor de seguros do Paraná. Em seguida foi feito um terceiro lá, eu fui convidado para participar dele. Comigo foi o Tanger Jardim, que era presidente da Ajures e hoje é um brilhante advogado. E depois, não da mesma forma, com o mesmo modelo, mas se espalhou pelo Brasil inteiro. Né? Teve em São Paulo, Rio, enfim. E até hoje a CNSEG faz, né, doutor? Faz, Seminário jurídico. Faz. Não, a Jane aqui foi uma pioneira. Ela promoveu não sei quantos debates e fóruns jurídicos envolvendo o seguro. Muitos, e trazia pessoas de fora. Né? Chegou uma época que eu dizia assim, ninguém mais quer saber a opinião dos juízes, todo mundo sabe. A gente tem que trazer gente de fora para ver o que eles estão dizendo de lá. Né? Porque aqui todo mundo sabe. Gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, as pessoas sabem, porque eu estou toda hora dando opinião. Em algum momento já ouviram. Eu estou dando opinião. Então vamos ver o que as pessoas de fora estão pensando, estão dizendo, como é que está funcionando isso. Sim. Essa transparência em relação a contratos que o senhor comentou ali de tempos atrás, que ficou diferente a hoje, porque a obrigatoriedade para todos, não só para seguro, mas para tudo que é tipo de produto, serviço, hoje se tem a obrigatoriedade maior de ter mais clareza do que a pessoa está contratando, assinando, enfim. Isso era só para o seguro, para ter esse rótulo naquela época? Não. Ou todos os produtos, e aí o mercado, todo ele como produtos e serviços, foram evoluindo também com essa transparência em relação aos contratos? Só para mim entender por que esse rótulo caía só para o seguro. Ou se caía, né? O rótulo caía só para o seguro porque havia muita reclamação. Sim. Muita reclamação. Era mais ou menos assim, a grosso modo, para te entender, para as pessoas em geral entender que não militam tanto, era mais ou menos como a Justiça do Trabalho. Se tinha a ideia que o trabalhador ganhava tudo e que entrava na Justiça do Trabalho já ganhando. Uhum. Né? Por quê? Porque o reclamado, o patrão, era useiro e vezeiro em roubar os direitos do empregado, o que, de certa forma, tem uma dose de razão. Né? Tem. A gente sabe que quando o sujeito domina, quando ele tem o poder na mão, ele se prevalece um pouco. Isso existia. Mas hoje a Justiça do Trabalho, às vezes, até quase que inverte essa postura. Né? Às vezes, até quase que inverte essa postura. Né? Faz do que era ruim para um lado, hoje ser ruim para o outro, talvez, não vou dizer necessariamente, mas em exagero. Né? Isso não acontece no seguro. No seguro não acontece isso. Não há um exagero favorecendo o segurador. Não há um equilíbrio. Acho eu, tenho que há um equilíbrio. Tem algumas decisões que poderiam ser mais para lá ou mais para cá? Tem, claro, né? Como qualquer ação, né? Qualquer ação. O direito é feito por seres humanos. E seres humanos erram, se equivocam. Tem tendências ideológicas, tem tendências políticas. Já passaram por algumas coisas parecidas com o que estão julgando e são influenciados por isso? São. Claro que são. Eu costumava dizer, e não abro mão disso, que principalmente na época pesada, que os juízes tinham uma postura quando o contrato era de seguros e outro quando o contrato era imobiliário. Por que isso? Era óbvio. Porque o juiz ele era consumidor do seguro e era a parte forte, hipersuficiente no contrato imobiliário. Ele alugava imóveis. Então, a visão dele do contrato imobiliário, eu posso exagerar e dizer assim, era olhando o próprio umbigo, seria uma adjetivação grotesca, né? Não diria isso. Mas que há uma tendência, as pessoas são humanas, né? Há uma tendência, ele sabia que ele tem um contrato de seguro, daqui a pouco ele pode estar ali no lugar do autor. E imobiliário não, imobiliário sabe que se ele estiver ali, ele vai estar no lugar do réu. Boa parte da história está mostrando que o senhor não está olhando para o próprio umbigo. Os fatos corroboram com com esse caminho. Então, eu acho que isso influenciou muito. E volto a dizer, né, o mercado se intelectualizou, e isso aproximou o mercado da sua grandeza. Que o mercado é grande, o mercado ele discute as próprias mazelas, ele reconhece as próprias falhas. Falta muita coisa? Falta, sempre vai faltar. Sim. Mas está muito melhor. Quem acompanhou isso desde o início sabe que hoje está muito, eu diria absurdamente melhor. Absurdamente melhor. E vai ficar melhor. Tu vai ver daqui a 50 anos, tu vai estar entrevistando aí um advogado que está começando hoje, tu vai ver.
Doutor, e uma pergunta que a gente nunca fez aqui no Seguro Sem Mistério, seja para você ou para qualquer outro advogado, mas quais que é a natureza, as naturezas, enfim, daquelas ações que são mais ajuizadas quando a gente fala de direito securitário? Tu quer saber com relação aos ramos, assim? Isso. Eu acho que o automóvel ainda e a responsabilidade civil ainda são os campeões. Mas nós temos crescido muito em outros, que não sei bem se usa o termo crescimento, no que diz respeito a ações. Sim. Tem tido mais... O agronegócio, dentro desses novos, digamos assim, ele é uma potência hoje, né? Mas eu acho que os campeões ainda de ações judiciais ainda ficam por automóvel e ficam por RC em decorrência do volume e pela quantidade de produção que proporcional se faz no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Claro que São Paulo tem mais veículos, não é só mais veículos, só não tem mais cavalo. Não, mais veículos, claro que tem, entende? Então é evidente que lá o judiciário está mais, digamos assim, estufado de ações por automóvel, mas aqui também, RC também, né? Nós chegamos até a criar, mas não, o judiciário criou, mas muito influenciado por isso e por nós também, o juizado que começou com o nome de pequenas causas e abortaram para juizado especial civil, porque nenhuma causa é pequena, né? Sim. Uma causa é pequena, justamente porque houve essa invasão de demandas, né? Mas tem muitos outros setores, que o seguro em garantia, que é relativamente novo, o seguro locação também tem uma demanda muito forte, né? E outros tantos que às vezes eu atribuo que não cresceram mais, porque a exigência na hora de serviço é muito forte. Uma deles é o seguro RC profissional. Eu acho que esse RC profissional ainda não está bem trabalhado. Ele é um seguro que já nasce com um problema sério, histórico do RC. O RC sempre teve, o seguro de responsabilidade civil sempre teve aquela história da dificuldade de alguém se reconhecer culpado. Por quê? Porque é inerente ao ser humano achar que não tem culpa, em qualquer circunstância. A culpa não foi minha. Primeiro é que nem um labrador que eu tinha. Primeiro engolia, depois ia ver o que tinha comido. Era primeiro que a culpa não é dele, depois vai ver. E tem aquele outro lado que o cara primeiro reconhece, acha que está tudo bem, aí vai para casa e começa a pensar, não, mas parei um pouquinho. Aí consulta o advogado, aí acabou. Aí acabou, não tem mais culpa. Bom, mas esse seguro RC profissional, acho que as exigências, elas contrariam um pouco essa questão de ser inerente ao ser humano, né? E há muita também confusão e muita exigência e muita filigrana com relação ao prazo prescricional, né? Aquela coisa de que o segurado não tomou conhecimento em tal momento pelo preposto, então, mas o preposto na realidade não é o segurado, vamos combinar, vamos ser francos, né? O preposto diz para o segurado é o dono do negócio, é o acionista maior, é a empresa, não é? O preposto dele, o gerente lá, não comunicou, sabe? Essas coisas têm que ser mais flexíveis. Eu não acho que esse seguro, a não ser que seja quando obrigatório, e ele acaba se tornando obrigatório não por lei, mas por imposição, em muitos casos. E tem até algumas atividades que exigem mais, né? Sim. Eu vou te dar a minha. Não tem, os clientes hoje do mercado, eles não contratam contigo se tu não fizer o seguro de RC. Sim. É o seguro de seguro. Tem que estar resguardado, né? Eu acho que o resguardo é ótimo. O que eu não acho interessante é essa exigência exacerbada e essa vocação de negar que acontecia nos anos 70 para todos os ramos. E agora, e no responsabilidade civil também mantém um pouco disso. Tu vai encontrar um segurador que vai vir aqui dizer assim, não é bem assim. É assim. Eu fiquei sem filtro depois de uma certa... É assim, sim. É assim porque eu vejo isso. Né? Eu acho que isso tem que ser repensado. Acho que tem que ser repensado. Tem que ser repensado a bem do próprio setor. Sim. E existem erros, doutor, que são mais comuns, assim, que o doutor vê, por exemplo, na atividade do corretor, que às vezes pode não explicar corretamente como um seguro ou uma pólice funciona na hora da venda? Essa é a parte mais delicada da questão da obrigação de corretor e segurador, e a parte mais delicada da responsabilidade que as leis passaram a impingir ao corretor especialmente. Sim. Né? Tanto o CDC quanto agora o Código Novo. Por quê?
Porque é a mesma questão do preposto, né? O seguro ele é contratado e é feito invariavelmente entre uma ou duas partes ou um grupo de determinada parte, né? Vai saber efetivamente, realmente, se o corretor não informou tudo, deixou de informar aquilo. É claro que eu posso reconhecer, e é evidente que há isso em todas as áreas, que essa intelectualização do seguro, ela ainda não é perfeita. E ainda, principalmente, acho que houve um grande erro aqui, grande erro, de terminarem com o curso de corretor de seguros como era. Acho que isso foi um retrocesso. A obrigatoriedade do ano. E não em um retrocesso. Ele era feito aqui pela Escola Nacional de Seguros, o FUNEM-SEG na época, né? Minha época. Que era coordenado pela Jane, diga-se de passagem, brilhantemente. E eu fui professor da cadeira titular, o Juliano levei para lá e foi também, até hoje, né? Eu acho que isso, pelo menos a nível regional, ele nos escapou. Nos escapou e trouxe prejuízo a formação? à intelectualidade da corretagem em geral. Eu posso dizer até o seguinte, eu não sou, ao contrário, muito mais pelo contrário, sou completamente a favor da modernidade, mas algumas coisas eu não acredito muito no ensino à distância. Não, eu não acredito, né? Eu acho que ele é meio indigestivo. Por quê? Porque o ser humano tem uma certa preguiça. Tem uma certa preguiça. E além de ter uma certa preguiça, ele é ocupado, precisa ganhar vida. Então, quando ele tem a obrigatoriedade de ir a uma aula, escutar um professor e ver com ele o traçado daquilo que ele está se instruindo, é uma coisa. Outra coisa é ele ir para o computador e ficar olhando aquele blá, 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 a maioria das vezes muito chato do curso à distância, né? Sem a interatividade que a presença provoca e autoriza. Enfim, eu acho que foi um erro. Eu acho que nós aqui no mercado perdemos muito, e eu não sei quais os estados que perderam isso da mesma forma, mas foi um equívoco. Acho que foi um equívoco. E acho que tem muitos corretores muito preparados, grandes corretores são preparados, mas tem muita gente nova que é despreparada. Tem. E continuo achando também, não importa se é pelo CDC, não importa se é pela lei atual, pela lei nova, que essa responsabilização do corretor é perigosa. Pode colocar em risco a profissão. Não, tá isso, estão aí há 50, 60 anos. Então. Mas quantos podem se perder pelo caminho? Quanto pode diminuir isso? E não está se diminuindo por incompetência, não. Porque tem... É aquela história, eu me lembro que eu estudei e eu encontrava alunos extremamente estudiosos e competentes que na vida profissional não se deram bem por várias coisas, né? Isso pode acontecer em qualquer ramo. Sim. Pode acontecer em qualquer ramo. E eu acho que o mercado tem que ser um facilitador da profissão. Um facilitador. Inclusive da venda. Porque a exigência em demasia, ela pode causar dificuldade de produção. Pode. Enfim. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Pode, mas o mínimo dessa explicação, até mesmo para todos os ramos, enfim, de entendimento do serviço, eles são necessários. São necessários. Mas é que, na verdade, ele é um seguro relativamente novo, né? Estas exigências, por exemplo, para outros ramos, não é aplicada, né? Tu vê, por exemplo, no próprio ramo de automóvel, que, claro, a companhia fiscaliza e tal, mas ele é muito mais flexível no trato. E talvez mais fácil de entender também. Muito mais fácil de entender. Porque todo mundo tem um automóvel. Isso. Né? Se preocupa mais em saber, talvez. É possível. Que a gente se preocupa mais quando a corda apertou, né? É possível. Aí tu vai atrás mais daquelas informações. É uma boa referência. Para esse processo. Além também, obviamente, que nem o exemplo anterior que a gente está falando sobre a maioria dos processos, né? Ser em proporcionalidade ao automóvel, novamente, sendo redundante, por causa da proporcionalidade de consumo, né? Mas o RC também tem não o profissional, né? Mas o RC auto, o RC ônibus, o RC transporte, ele é muito ativo ainda. E não sei qual seria a maior carteira de seguros hoje. Não sou produtor, não trabalho como segurador ou corretor, mas eu creio que ainda o automóvel é campeão.
Sim. Acredito Eu que acho sim. que vai ser por muitos anos. Vai ser por muitos anos. Muitos anos. Vai ser por muitos anos. Porque a gente, vamos lá, pegar os mais simples, né? A gente prefere ainda o automóvel do que a própria vida, uma maioria das vezes. Sim, é. Tem gente que discute a guarda do automóvel e não discute a guarda do filho. Né? Eu já presenciei isso. O cara indignado, né? Sério, indignado na justiça dizendo que a mulher não quer devolver o carro para ele. Com o filho ele não está muito preocupado se vai ser compartilhado ou não. Ele está preocupado com o carro que ela pegou e não devolveu. Isso é comum. Que barbaridade. Mais comum do que se imagina. Doutor, o Brasil ainda é um país altamente judicializado quando o tema é seguro ou isso mudou? Não vou ficar em cima do muro, vou te dizer que a minha experiência internacional não é tão grande assim. Né? Mas é. Mas aqui é o que eu atribuo isso. Eu atribuo isso ao esclarecimento das pessoas. Já houve uma época que ele era judicializado por ignorância. Hoje ele é judicializado por intelectualidade. Intelectualização, estudo, por conhecimento. Por quê? Porque quanto mais tu fica sabendo o que é que tu está assinando, mais chances tu tem de contestar a execução daquilo. Mais chances tu tem de contestar a execução daquilo. Eu vou cuidar da pergunta que eu vou fazer agora, Imagina, principalmente para um advogado. Imagina. Mas dentro desse contexto ainda que o senhor trouxe em relação ao conhecimento para poder pedir os seus direitos, quantos desses direitos realmente são devidos? Aí também, vou te dizer o seguinte, assim como a advocacia tem muita coisa boa, tem algumas, aquela história de trabalho antigamente, tu pedia tudo Não estou falando dos advogados, estou falando dos clientes. Não, mas quem pede, na real, é o advogado. Não é a parte, o advogado é que pede. Quem pede é a parte, mas quem peticiona, Sim. quem leva o judiciário pedido é o advogado. Cara, deixa eu te dizer, os bons pedintes na justiça, eles não pedem mais que o direito que possuem. Não pedem mais. Passou um pouco daquela época de se pedir muito para se negociar metade do acordo. Isso não que não exista, mas não é mais como era. Né? É bem mais ponderado, bem mais comedido. Esses dias eu estava até escrevendo um artigo sobre isso, de teses que já foram vencidas, já foram ultrapassadas e continuam sendo, volta e meia, ressuscitadas. Eu prefiro atribuir isso a uma causa nobre do que a digamos assim, a uma adjetivação ruim. Sim. Né? É uma coisa bem simples até. O judiciário é feito por pessoas que têm tendências ideológicas e diferentes pensamentos. Né? Então, determinadas coisas que num espaço de tempo e época são entendidas de um jeito, no outro muda. Muito rapidamente, inclusive. Algumas até muito rapidamente, outras levam muito tempo para mudar. Né? O divórcio levou quantos anos para ser introduzido na legislação brasileira? O Nelson Carneiro morreu e não viu, que era o grande homem da luta. Bem, às vezes eu vejo até algumas amigas feministas idolatrarem tanta gente, eles esquecem do Nelson Carneiro, que era negro, e um advogado brilhante, e um parlamentar que introduziu o divórcio do Brasil, morreu lutando por ele. Um precursor. Eu não vejo ele, as pessoas preferem, sei lá. Eu nem sabia, doutor. Agora como a gente aprende aqui nesse programa com o doutor? Nelson Carneiro procura uma figura fantástica, brilhante da história do direito brasileiro, que foi o grande guerreiro, o grande desbravador e o grande responsável, digamos assim. O responsável foi a sociedade no seu transcorrer, mas ele foi o embrião, ele foi o cara que levantou a voz. Ele foi o precursor. Precursor. O pioneiro Nelson Carneiro. Bueno. Me perdi da pergunta. Não, minha pergunta era relativa aos direitos do que são devidos. Se não se pede mais... isso é um costume, é um hábito. É um hábito ruim. Mas isso aí também revela um pouco de descrédito da parte da eficácia do judiciário. Infelizmente é verdade. Alguns pedem, vou pedir tudo isso porque daqui a pouco não vou ganhar nada. Tem um lado ruim, que é o lado do cara que pede 10 para negociar 5. Tem. Mas tem um lado também que é preciso refletir nas duas mãos. Que é justo. Não te diria justo, mas que é de temeridade, de receio, olha aqui eu tô, o cara não vai me dar. É aquela história do português do macaco, pega esse macaco, né? Mais ou menos a mesma história. Vou chegar lá, o juiz não vai me dar isso, não vai me dar aquilo, sabe uma coisa, eu vou pedir tudo. Sim. Então, alguma coisa ele vai ter que encontrar aqui para me dar. Né?
Então tem muito a ver. Mas assim, ó, nós não praticamos muita advocacia de autoria. Sim. Nós não trabalhamos com ela. Né? Trabalhamos mais o contencioso na parte demandada. Tanto ré, praticamente mais nada de corretora. Né? Nós estamos esvaziando a nossa carteira de corretora. Por quê? Porque é absolutamente incompatível. Né? Eu até não vejo tanta incompatibilidade assim, mas não vou teimar com a notícia. Não vou brigar com ela. Mas, enfim, acho que essa história ela já foi bem mais assintosa. Hoje, eu acho que os juízes também, eles quando leem uma petição... Vamos combinar uma coisa? O juiz, quando começa a ler a petição inicial, ele já sabe o fim. Já sabe o fim. Quando ele começa a ler... Nós, quando pegamos uma contestação, uma petição inicial para contestar, a gente lê um começo, vai até o fim, por um dever de ofício. Né? Daqui a pouco o cara bota um pedido absurdo lá e o cara não se dá conta. Mas a gente, normalmente, o juiz não... Né? Normalmente já sabe o final. Né? E o juiz, quando começa a ler a contestação, ele também, em geral, ele já sabe o final. A grande arte do advogado é a condução do processo depois de instaurado e depois de formado. As petições em que levam ao juiz o que a parte deseja e que levam ao juiz o que a parte não tem direito. Né? É a condução neste caminho que vai influenciar efetivamente no julgamento. E, doutor, como o doutor, né, e o escritório tem bastante experiência nesse caminho que o senhor estava nos contando aqui, o que o mercado, na sua visão, pode fazer para evitar conflitos e que o judiciário acabe sendo o único caminho? Aí tu quer acabar com a advocacia. Mas tem uma área de inteligência dentro das CEJosias que ajuda as seguradoras a não caírem nisso. Não, isso é uma coisa que não tem fim. Porque é o conflito é da natureza humana. Sim. Né? O conflito começa no paraíso, segundo a mitologia cristã. Né? Começa no paraíso. Pode fazer, não pode fazer. Ali começou. Então não tem como acabar. Não, Então não tem. Os conflitos, de forma geral, não tem como acabar. E muitos conflitos, de forma específica, não há vontade para acabar. Sim. Nós estamos vivendo isso em guerras aí, internacionais, né? E acho que grande parte das coisas Croácia, hoje, Palestina. acho que grande parte desses conflitos hoje parte por interesse de não querer acabar, né? Depende, pode ser um bom comércio também para alguns, né? Gera outras situações. Eu sempre digo aqui, Bruno, mentira, eu digo só quando é verdade, e hoje é verdade. Quando é entrevistado é bom, passa muito rápido, a gente até estourou um pouquinho do nosso tempo ali, mas não tem problema. Doutor, aqui no final do Seguro Sem Mistério, a gente faz um quadro, que é o ping-pong, hoje é o ping-pong com o jurídico, em que a gente vai fazer uma pergunta super rápida e o doutor vai nos responder com o que vier na mente, pode ser? Direito securitário em uma palavra. A minha paixão. 2, não 3. O maior risco jurídico hoje no mercado de seguros? O maior, a soberba. Um erro jurídico que pode custar caro. A prepotência. Uma mudança positiva trazida pelas novas leis, doutor? Essa não precisa ser uma palavra só, né? Essa é uma explicação. O estudo. E um conselho final pode ser mais de uma palavra para o mercado de seguros, doutor? Aconselhar o mercado é uma tarefa muito difícil. Nós temos grandes profissionais no mercado, em todas as áreas, inclusive na área judicial, na área jurídica. Nós temos, como eu falei aquela hora, citei o nome do Maurício, nós temos belíssimos advogados do setor. Ao contrário de quando eu comecei, nós tínhamos só 2. Se eu esqueci alguém do passado, me perdoe. Faz tanto tempo, talvez não seja mais vivo, vai para... nós tivemos um grande advogado do mercado de segurador que era corretor, que eu ia deixar passar batido aqui, né? Regis Mazzaferro, que também é uma lenda do setor, não é uma lenda da advocacia, é uma lenda do setor, porque o setor inclui a advocacia, inclui a corretagem, inclui o segurador, inclui o prestador de serviço, uma lenda. Aliás, estava de aniversário uns meses atrás, se a memória não me falha, eu até cumprimentei a filha dele, que é advogada, e que eu não tenho certeza, eu acho que trabalha no mesmo advogado que ele, no mesmo escritório, aliás, que ele tantos anos atuou ali na Andrade Neves. Uma lenda. Aqui na Andrade Neves, né, doutor? Aqui na Andrade Neves, é verdade, aqui na Andrade Neves. Rendo a minha homenagem. Que bom que tu me oportunizou a essa figura humana espetacular, um cara que eu admirei muito no início da carreira e admiro até hoje. Coisa boa, a gente precisa, né, doutor, aí, de boas referências. E o mercado, ele precisa também estar sempre olhando, né, para quem já fez essa caminhada, né, Bruno? Dentro disso, assim, mais pro meu mundo, Jane, Miguel Junqueira, que o senhor falou...
foram anos do lado deles ali, juntos com esse processo. A Jane é um pouco mais afastada hoje, o Miguel já nos deixou. Só nomes assim que refletem um milhão de histórias. E nomes jovens também que estão surgindo, que estão surgindo legal. Eu até ontem eu estava vendo aquela matéria que depois eu conversei contigo, né, que do JRS vai sair agora, por agora. Sim. Se é que já não saiu. Que eu tive um sonho, e tenho um sonho ainda, não tive, eu tenho, e acho que esse sonho está se concretizando todos os dias, de que o escritório fosse uma escola. E nesta, quando tu falou em soberba e prepotência, e nesta escola, né, eu faço questão que quem esteja cursando ela, amanhã ou depois saia, vá viver a sua própria vida, montar o seu próprio negócio, porque é possível, sim. Quem está começando agora não pensa que é impossível. Tem um monte de escritório aí que ele não vai ter um lugar ao sol. Vai ter, sim. Pode ter certeza. E eu fico orgulhoso quando eu vejo que a gente pode ensinar alguém, porque a gente aprende muito com essa gurizada. Nós temos uma gurizada no escritório hoje, olha, de bater palma. Eu bato todos os dias e fico pensando... O Luiz Felipe foi um dos que ajudou a montar, o Juliano ajudou a montar, e eu tenho muito orgulho deles, e mais do que isso, eu tenho muito orgulho de aprender com eles, não ter vergonha de dizer que eu aprendo com eles. Né? E mais, não tenho vergonha de dizer que hoje o escritório está muito longe de ser eu e o Juliano. Muito longe. Já fomos, talvez, quando começamos só eu e ele. Né? Aliás, eu comecei antes, ele contou depois. Já fomos só eu. Não, fui eu e uma secretária eletrônica. Depois fui eu, ele e uma secretária humana. Né? Hoje o escritório é muito mais do que isso. Né? E nós hoje, dentro dessa relevância do escritório, somos muito menores do que já fomos, até porque era só nós. Hoje não. Hoje tem várias pessoas no escritório que podem nos representar com muita propriedade, talvez até melhor. Não, talvez não. Alguns melhores. Com certeza. Que coisa boa, doutor. Isso é o mais bonito, chegar, não vou dizer no fim da vida, porque eu vou viver muito tempo ainda, mas chegar numa certa idade, chegar a uma certa idade de existência e de profissão, e tu dizer, puxa vida, ainda estou aprendendo, e mais do que isso, montei uma escola em que as pessoas que a dirigem não são um ou dois, são vários, e todos muito bons. Talvez eu seja o pior deles. Que coisa boa, doutor Josias. Realmente passou muito rápido, a gente contou muita história aqui hoje, né, Bruno? Teve muita coisa legal. Queria te agradecer, doutor Josias, mais uma vez. Muito obrigada pela conversa, por nos ensinar, né? A gente aprende muito, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. Olha, a gente aprendeu hoje ainda, que eu aprendi pelo menos, é que para buscar informação tem que buscar em alguém que tenha tradição, né? O caminho. Tem uma frase tua, Bruno. Tem uma frase tua, verifique o caminho. Lembra? Olha bem quem é que está consultando. Mas isso a gente aprende na faculdade, porque já quando eu comecei a faculdade, haviam muitos escritores, doutrinadores, muitos escritores de direito, e os próprios professores já ensinavam, cuidem bem quem é que vocês vão consultar. Aí eles davam lá uma bibliografia, toda a faculdade tem uma bibliografia que botava no meu tempo no quadro negro, né? Não sei porque não é quadro branco também, mas enfim, o quadro era verde. Era verde. Mas, enfim, e nessa bibliografia havia uma seleção de autores em que eles não gostavam. Por quê? Por gosto, qualquer tal. Mas alguns eram verdadeiramente muito ruins. Né? Mas o cara escreveu um livro, ele é bom. Não necessariamente. Tem muita gente que escreve livro e é ruim. Né? Mas, enfim, eu acho que é bom procurar a fonte de consulta. E, se for o caso, pedir indicação para alguém. Olha, quem é? Onde é que eu consulto? Onde é que eu posso aprender sobre, sei lá, sobre garantia? Fala com um advogado tal, que ele diz para ti, consulta tal livro, tal manual, tal artigo, ou procura ler o fulano ou o Beltrano. Tu tem que procurar fonte boa. Se a fonte não é boa, não bebe. Olha, dá um corte, hein, Bruno? Dá um corte aqui na fala do Dr. Josias. E você que nos acompanhou até aqui, segue, compartilha, comenta lá no @jrs.digital e fique por dentro de tudo que acontece no universo do seguro.